Bom dia, graça e paz. Todos são bem-vindos nessa manhã, manhã de chuva, né? Uma manhã mais fria. E estamos aqui para adorar o Senhor. E é muito bom estar aqui com vocês, para podermos fazer isso juntos. Eu quero, em primeiro momento, eu quero orar com os irmãos, enquanto vocês estão se ajeitando, né? O pessoal do louvor se ajeitando, eu quero orar com vocês. Pai santo e amado, te louvo, ó Deus, por essa manhã. Te agradeço, Senhor, pelo privilégio, Senhor, de estar aqui com outros irmãos, te adorando, Senhor, te exaltando, reconhecendo quem Tu és. Obrigado, Jesus. Obrigado pela obra da cruz, obrigado por esse amor sacrificial. Obrigado, Senhor, por trazer à minha memória a esperança que é o Senhor em meu coração. Obrigado, ó Deus, por olhar por cada irmão aqui, Senhor, e reconhecer o preço que o Senhor pagou por cada um, ó Deus. Por ver que cada um que está aqui, Pai, até aqueles que não estão, não houve um valor diferenciado para cada um. O valor foi o mesmo, o preço foi o mesmo. Então, obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do João. Obrigado pela vida do Everson, da Ana Paula, da Ceissa, da Maísa, da Natália. Obrigado, Senhor, pela vida do Juvenal, pela vida do Vigilato. Obrigado, meu Deus, pela vida do Isaac, pela vida do Miguel, pela vida do Alisson, pela vida da Letícia, pela vida da Tati, da Maiara, pela vida da Tainá. Obrigado, Senhor, pela vida do Guilherme, do Rafael, do Jefferson. Cada um, o Senhor pagou o mesmo preço. E obrigado, Senhor. Nós estamos te adorando, Senhor. Nós cantamos, e cantamos, Senhor, confessando em nossos corações, através dos cânticos, quem Tu és, ó Deus. Quem Tu és, Senhor. Isso é muito forte para o meu coração, Pai. Como diz a canção, a penúltima, o refrão, ele diz que a morte venceste, o véu, o Senhor Jesus rompeu, aquela tumba ficou vazia, aquela tumba ficou vazia. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu és invencível, Tu és inigualável. Teu nome é poderoso, Senhor. Porque Teu é o reino. Teu é o reino, Tu é a glória, Senhor. E nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos. E eu convido a igreja a cantar os versos desse refrão juntos. Se você puder olhar na tela. Vamos cantar aí, em uníssono. Cante com o entendimento que você tem, mas cante com o teu coração, com a tua alma. A morte venceste.
Bom começarmos assim, reforçando o que já cantamos, declarando com essa intensidade em nosso coração, afirmando, né? Queridos irmãos, peço que vocês abram o texto em Neemias, capítulo 1. Texto de Neemias, capítulo 1. A gente vai ler a partir do verso 3, que diz assim: E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontraram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Eu faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi, para fazer habitar o meu nome. Este ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Pai, aqui está a tua palavra nessa manhã, ao qual lemos, ó Deus, com reverência, e dela, Pai, buscamos, ó Deus, tirar para nós, ó Deus, aquilo que lhe apraz, aquilo que é necessário para crescimento de cada um, Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Pai. Conduza-nos nessa manhã, Senhor. Que o teu ministro nessa manhã, Pai, seja instrumento, ó Deus, para transmitir aquilo, ó Deus, que vai alcançar cada coração por meio do poder do Espírito Santo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Texto de Neemias. Neemias, servo de Deus. Eu gosto muito, fazia tempo que eu nem ministrava, né, texto de Neemias, mas de tempos em tempos o Senhor vai nos dando direção, e hoje Ele nos deu aqui para ministrar esse texto. Neemias foi chamado para voltar para a sua terra, e foi chamado para uma missão.
Uma missão que a gente leu aqui no início, que tocou ele profundamente. A sua terra, a sua cidade estava devastada. Os muros estavam destruídos. Havia pegado fogo. A cidade não tinha mais a glória que um dia havia. Neemias, ao receber a notícia de um dos seus parentes, ele ficou muito abatido. Nós lemos aqui. Ele lamentou, sentou, lamentou. Não por 1 hora, não por 15 minutos, porque hoje a gente lamenta por 15 minutos, ou 10. A gente vê uma tragédia, a gente lamenta, mas depois, vida que segue. Porque é tanta informação uma atrás da outra. Mas Neemias, a palavra diz que ele lamentou por alguns dias. E aí ele orava, e ele orou ao Senhor, chorou. E ele pediu ao Senhor uma direção sobre o que ele deveria fazer. E ao pedir direção, ele trouxe à memória uma palavra que ele tinha sobre o que Deus tinha dito pela lei através de Moisés. Ele viu sobre o povo se espalhando por causa da desobediência, por causa da corrupção do coração, mas ele também afirmou uma palavra de promessa que viria a partir de um coração arrependido e contrito, um coração que se confessasse na presença do Senhor. Quando nós oramos, falamos com Deus, será que muitas vezes temos trazido à memória as palavras que nos trazem esperança, as palavras ao qual a gente precisa se apegar, que são promessas para a nossa vida? Palavras essas que nos levam a um coração contrito, e não a um coração altivo, um coração orgulhoso, mas um coração aos pés da cruz. Um coração que sabe o seu lugar. Servo. Neemias, ele orou, chorou, ele intercedeu. Ao orar, Neemias confessou: eu e o meu povo pecamos contra ti. Ele não se excluiu. Neemias orou, Neemias intercedeu. Como eu disse, a gente está vendo tanta notícia ruim, mas essas notícias duram na nossa cabeça 10, 15 minutos, porque depois a gente passa o rio. Quem aqui acompanha o Diadema Notícias no Instagram? Não precisa levantar a mão, não. Eu acompanho, porque não tem nem como, né? Mas é uma atrás da outra de notícia ruim, né? É assalto, é roubo. Uma das coisas que mais tem me incomodado é ver assalto e roubo dos assaltantes de moto na nossa cidade, que é uma coisa que se tornou já corriqueira. Aí a pergunta que eu faço é: era para ser assim? Ou era para nós lamentarmos, como Neemias lamentou? Afinal de contas, é um cidadão dessa cidade, uma pessoa dessa cidade, talvez um irmão em Cristo, que tenha perdido sua aliança, que tenha perdido seu celular, que tenha perdido seu pertence, e talvez até tenha perdido a sua vida. Isso é para chocar ou não? Gente, olha para mim. Isso é para chocar ou não? É para chocar. Ou deveria. Deveria. Então, queridos, vou compartilhar esse texto de Neemias, dizendo que, trazendo à nossa memória o que realmente a gente tem que voltar a ter relevância e atenção às coisas. Como cristãos, como os irmãos, como intercessores, como aqueles que oram e não se conformam de ver a maldade operando e imperando. Porque o que a gente ora é para que ela não chegue até nós. Eu também oro por isso. Mas a gente não lamenta o suficiente
de saber que isso está acontecendo com alguém. E esse alguém talvez seja próximo ou não, mas esse alguém sofre por conta da maldade, da corrupção. Eu estou trazendo o exemplo da cidade porque Neemias, ele ora sobre esse ponto, mas isso é muito mais, é muito além. Nós somos filhos de Deus, nós adoramos. Gente, que privilégio que eu e você temos. Vocês têm noção o privilégio que eu e você temos de adorar ao Senhor, de cantar, de declarar o que estamos declarando, porque nós temos o Espírito Santo que nos testifica o que estamos declarando aqui, que é vital para as nossas vidas, é essencial, é fôlego, porque nos alimenta mesmo, porque a palavra de Deus é viva em nós, mas muitos não têm isso, gente. E muitos precisam conhecer a verdade por meio de Cristo Jesus. Muitos andam tropeçando pelas ruas. Muitos andam buscando solução em outros lugares, outros deuses, como nós lemos aqui na escola bíblica de manhã. Mas não querem confiar e depender na graça do Senhor. E isso é algo preocupante. Isso é algo preocupante. Essa semana tem circulado, e eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer. Tem circulado vídeo, na verdade, recortes de um vídeo, e eu tenho acompanhado na minha limitação alguns comentários sobre esse recorte. É sobre a pregação da Helena Raquel no Gideões. Quem aqui viu alguma coisa sobre isso? Pode levantar a mão, só para me ter uma noção. Tá. Se você não viu, eu vou te recomendar que assista. No meu coração, eu gostaria que você não assistisse só os recortes, porque os recortes eles vão ser tendenciosos no sentido de que alguém está comentando em cima, né? Amém, obrigado. Mas se você puder assistir a pregação na íntegra, você vai ver que tem mais coisa do que além do que o pessoal fala. Eu vou falar algumas coisas aqui, né? Porque o que essa pastora ela fala é algo que é importante. Ela trata de um texto que é realmente difícil e eu acho que eu preguei ele uma vez só. E é difícil de ser pregado, que é Juízes capítulo 19, que fala de uma injustiça e de uma atrocidade enorme, que é uma mulher concubina de um levita, que ela é estuprada por outros, e depois de estuprada, como uma forma de declaração de justiça, esse levita, ela morre, né? Ele esquarteja ela e espalha, como uma forma de mostrar a injustiça dele. O texto base é esse. Mas por que ela fala desse texto? Né? Que é um texto chocante. E está na Bíblia. E está na Bíblia. Então, se você não leu em algum momento esse texto, você vai ler e você vai se chocar. Porque a Bíblia ela fala sobre algo assim. E quando eu li a minha primeira vez, há muitos anos atrás, eu fiquei chocado. E eu falei, como pregar um texto desse, né? E essa pastora, ela mencionou sobre esse texto, e eu quero fazer alguns apontamentos sobre isso, do que ela fala. E os apontamentos que eu vou fazer estão com base no que eu estou trazendo de Neemias para vocês. O primeiro apontamento que ela diz, de alguns trechos que eu anotei, e ela fala o seguinte, né, que o livro de Juízes ele aponta vários erros do povo de Israel. Erros esse que eu acho que você já viu na Bíblia, que diz, e fizeram o que era mal aos olhos. Já ouviu essa expressão? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, né? E aí o texto diz,
o texto não. Aí ela faz uma menção falando que todo desvio humano está condicionado a uma progressão. Então, ela faz denúncias para levantar, para quebrar esses ciclos de atrocidades. Eu falei aqui para vocês sobre algo que está acontecendo em Diadema, mas está acontecendo em vários lugares do Brasil, eu diria. Afinal de contas, se você for no Rio de Janeiro e você vê alguém de moto, você também vai ficar preocupado da mesma maneira como você está em Diadema, se a pessoa é do bem ou se a pessoa é alguém que vai assaltar você. Verdade ou não? Se você vai no centro de São Paulo, tem alguns lugares que você vai e você vai preocupado. Por quê? Pode ser que você seja assaltado também. Seja num trânsito, ou seja dependendo do horário ou a localidade. E eu pergunto a vocês, isso é normal? Deveria ser normal? Não. Eu digo a vocês que moram em bairros, se há atrocidades acontecendo, se há violência acontecendo, vocês acham que isso é normal acontecer na cidade de vocês ou no bairro de vocês? Não, e não deveria ser. Agora, o que essa pastora está fazendo de denúncia tem a ver com essas atrocidades que eu estou dando um exemplo aqui, mas tem a ver com coisas que a gente já tem ouvido há algum tempo. A gente já tem ouvido há algum tempo, infelizmente, no meio evangélico, de situações que não deveriam acontecer. Eu não vou dar muita ênfase nisso, mas eu te convido depois a assistir o vídeo, mas ela fala sobre violência contra a mulher. Ela fala, e violência essa contra a mulher de homens de Deus, homens que são cristãos, homens que se dizem crentes, que estão frequentando, mas que não sabem como lidar com situações ou usam de poder, da força para fazer violência contra a mulher. Fala sobre a pedofilia. E aí ela faz acusações sérias sobre lideranças, pastores, que não são pastores, ela diz, porque pastor não deveria fazer o que faz. Então são acusações graves, sérias, no meio evangélico que ela fala, mas que foi algo que se tornou notório, porque isso acabou repercutindo, inclusive, na mídia, em outros canais como Globo, enfim. Então isso trouxe uma repercussão muito grande. Mas, como eu disse, tudo é tendencioso. Por isso que eu falo, assistam na íntegra. E ela faz menção sobre coisas que nós não deveríamos, como igreja, fazer. Então, por exemplo, ela diz sobre interpretações que as pessoas fazem, porque a igreja silencia, no sentido de que, não se levante contra um ungido de Deus, ela faz a menção. Mas que ungido é esse que violenta uma mulher ou que violenta uma criança? Então ela traz um contraponto para vocês entenderem que, isso deve sim e tem que ser denunciado. Não se usa da religiosidade ou de um apego à palavra, não, mas vai escandalizar a igreja. A igreja, ela tem um papel. E o papel da igreja é apontar para Cristo e denunciar o pecado. E não encobri-lo. E ela usa um termo que eu achei interessante, que ela fala assim, os homens, comparsas encobrem. Vamos encobrir aqui para não escandalizar. Mas verdadeiros irmãos, eles corrigem, denunciam e levam a pessoa para o arrependimento. E é isso que deve acontecer na igreja. Por isso que pecado precisa ser confessado. A igreja precisa ser instrumento da justiça do Senhor. E não de fazer trabalhos de, vamos encobrir, vamos tratar aqui de uma maneira que não escandalize. E aí vai se tornando coisas mais sérias e graves. E isso
a gente precisa olhar. Então é o que ela fala. Ela diz que, e uma das coisas que ela fala, que eu anotei também é, mas a gente está falando da violência contra a mulher. Mas a mulher também, ela é violenta com o homem, ela bate em homem e tal. A gente sabe que tem essas coisas. Mas qual é o papel do homem? O papel do homem é governar, e ela fala isso. E o homem que assume o seu papel, ele não entra como uma situação como essa, e fala, não, mas as mulheres batem também. Porque se ele toma a postura correta diante de Deus, ele exerce o governo debaixo da graça do Senhor, e não debaixo de uma autoridade, ou então usando qualquer argumento para se defender com isso. Vocês estão conseguindo entender? Então ela faz menções importantes, e a sociedade e toda a igreja, ela busca, e por isso que é importante o que ela apontou, porque ela denunciou dentro da igreja coisas que a gente já sabe que acontecem, infelizmente, que não deveria, e ela está apontando para que essas denúncias sejam tomadas um posicionamento, não somente de maneira geral, mas por exemplo, aqui na nossa casa, ou o trabalho que a gente vai fazer como missão, para que a gente possa ter um papel de ser justiça no reino aqui na terra. Então ela faz essas denúncias, e eu vejo como algo importante. Nós sabemos, mas às vezes a gente age da forma errada. Então ela fala, e eu dou o meu voto de apoio, como muitos outros pastores eu vi que deram. E está certo. Só que, infelizmente, essas denúncias, elas acabam acontecendo dessa forma, porque a igreja acaba agindo errado. Isso aqui não era momento para estar falando disso. Isso aqui é momento para a gente exaltar o nome do Senhor e glorificar. Mas o posicionamento que às vezes a gente tem como igreja, e essa denúncia que ela faz com que a gente seja conivente ou deixe de agir como deveria. Nós estamos hoje celebrando o Dia das Mães. Meus parabéns, mães. Mães daqui, com carinho e gratidão que eu tenho pela minha mãe, pela mãe dos meus filhos, a Maísa, e por cada mãe aqui. Parabéns, mamães. São preciosas, como eu estava falando na oração com os irmãos, como é bom lembrarmos das nossas mães e honrá-las, né? Você que tem a sua mãe viva, e não, de repente ela está longe, mas faz uma ligação. Se você pode estar perto, dá um abraço. Para os filhos mais novos parece que é bobeira, porque está junto, né? Então você nem... Mas quando você vai ficando mais velho, você vai entendendo a importância de estar perto e o tempo precioso que é poder estar com elas, né? Então, parabéns, mamães, que você possa ter esse momento aí de abraço e de gratidão. Porque se a gente não souber honrar pai e mãe, a gente vai caminhando para a perdição em muitas outras coisas, gente. Porque é tão banal. Coisas como essa é tão banal, mas não deveria. Eu sei que, infelizmente, cada um tem histórias aqui. E talvez na sua história, a sua mãe não tenha sido uma mãe que pudesse ser um exemplo, sabe? Ou uma mãe que pudesse te instruir da maneira que deveria. Mas como a Aline até mencionou aqui de manhã, honrar pai e mãe é mandamento com promessa. Mandamento esse que é importante a gente... E se existe esse mandamento é porque ele tem o seu grau de importância. Porque se não aprendermos a honrar pai e mãe, ainda que eles não merecessem, por conta de sofrimentos que você teve na vida, mas se você anda pela obediência de aprender a honrar, não digo ser conivente com as coisas erradas, é diferente. Mas saber honrar é respeitar. É saber que você tem o seu lugar de filho e ela tem o seu papel de mãe. Então,
você em Cristo, você pode honrar sua mãe de maneira com que edifique. E mais que isso, como Neemias faz, lamenta, chora e ora ao Senhor por ela. Então, se você tem sua mãe em vida, não deixe de orar por ela, não deixe de agradecer. Se há situações a serem tratadas, não deixe de pedir a Deus para que te dê a oportunidade de você poder tratar essas situações. Se ela não está em Cristo, quem sabe o Senhor não a leva para Cristo. Honre, porque isso é o nosso chamado. Voltando para a pastora Raquel, Helena Raquel, ela faz denúncias sérias e graves. E o que me chamou a atenção foi o trecho final, depois que ela faz as denúncias. Ela diz assim, e aí ela traz a centralidade de Cristo, porque ela fala desse esquartejamento, mas aí ela fala também do momento que nós estamos em comunhão. 1 Coríntios capítulo 11, lembra? Aquele momento da ceia. E aí ela fala sobre a essência daquilo que precisamos. E nós precisamos de quem? De Jesus Cristo. E na essência, Jesus, ele parte o corpo dele, ele fala, esse é o meu corpo que é partido por vós. Então ela faz a menção de que o corpo de Jesus foi repartido. A denúncia e a corrupção daquela concubina que foi repartida, aquela coisa terrível que aconteceu, ela faz essa menção como algo escandaloso. Mas o Senhor Jesus, ele vem como salvação e ela aponta isso de uma maneira importante para que os nossos olhos estejam centrados em Cristo e apontando que ele, Jesus, ele tendo dado graças, ele partiu o pão e disse, esse é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. O pão da vida, que é Jesus, é o que precisamos e é o que traz restauração. E diante disso eu escrevi alguns comentários. A igreja é chamada para denunciar o pecado, para apontar Jesus à luz do mundo, a luz que ilumina as trevas. Jesus é a cura para as pessoas nesse mundo, é a salvação das almas. As Escrituras Sagradas, elas indicam o caminho e as instruções que devemos seguir. O que sabemos de conhecimento e experiência adquirida, elas são úteis, mas não resolvem o problema. Jesus é a solução para o problema, e nós devemos aprender a confiar em Jesus. As denúncias que foram feitas são importantes e geraram mídia, não somente no meio evangélico, mas nos principais mídias. Mas não esqueçamos que a pregação importante e que salva deve ser sempre Cristo. Denunciar esses crimes em nosso meio são pecados que não podem ser encobertos. Sim, devem ser denunciados, mas a cura central sempre deve estar em Cristo. Infelizmente, está tão comum que isso se tornou uma mídia, vamos dizer assim, de repercussão muito grande. Mas isso só aponta a feiura da coisa. Então isso nos traz uma consciência. Como eu disse, Neemias ouviu isso. Ele ouviu sobre a sua cidade, ele ouviu sobre o seu povo, ele ouviu que a cidade estava em ruínas, ele ouviu que as atrocidades estavam acontecendo e Neemias lamentou. Neemias, ele lamentou, ele ficou triste. Não porque era uma pessoa próxima dele, como um irmão, um parente, mas porque era o seu povo. A igreja, ela precisa deixar de ser insensível para essas coisas.
igreja precisa orar por isso. E a gente não tem orado por isso. E eu posso falar com grande afirmação aqui. Se eu estiver errado nesse ponto, eu sei quem vai me corrigir. Mas a igreja não tem orado por isso. A igreja tem ouvido e tem tratado todas essas coisas de uma forma muito corriqueira e comum. Eu volto a falar para vocês, essas ondas de assalto me incomodam muito nessa cidade. Isso não pode ser comum, gente. Essas ondas da situação como está a nossa cidade de violência não pode ser algo que a gente ria disso. Como, ai, mais um. Ai, não. A gente precisa orar por isso. A gente precisa interceder como igreja, porque esse é o nosso chamado. Orando, buscando no Senhor, o Senhor dá estratégias, o Senhor mostra caminhos, mas sabe o que a gente faz? A prefeitura não está fazendo, o governo não está fazendo, a gente paga imposto para isso e as coisas não estão acontecendo, a gente só transfere, a gente sabe que tudo isso é papel deles, só que a gente sabe que tem o papel da igreja, e o papel da igreja tem que orar. Se acontece uma atrocidade, como foi falado pela pastora, essas atrocidades que estão acontecendo de violência contra a mulher ou violência de pedofilia ou qualquer outra coisa, isso também precisa chegar ao nosso coração de maneira que a gente ore por isso. Eu não estou falando que a gente vai resolver o problema, mas nós temos o papel de orar e de buscar no Senhor as respostas. Que o Senhor levante homens e mulheres que tenham essa autoridade para lidar com situações que não estão aqui no nosso patamar, mas que a gente saiba como se portar em oração, nos nossos cantos ali, em oração com o Senhor. Mas a gente só tem orado pelos nossos problemas, a gente só tem orado pelas dificuldades que temos no dia a dia, e isso já toma muito por conta nossa. E a gente deixa de orar também pelos outros, de orar pelas situações, o Guilherme mencionou, de orar pela cidade. Nós temos que orar, gente. Não orar porque eu não quero que aconteça com a minha família. Eu também, gente, aqui eu sou humano, eu tenho filhos, eu tenho minhas preocupações, sou humano. Mas porque a gente sabe o quanto é importante o papel do crente. A gente fica tão preocupado com as coisas do trabalho, porque não está prosperando, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, porque dentro de casa está acontecendo um problema aqui e ali, e a gente só está focado no nós, só estamos focados nos nossos problemas, porque se resolver os meus problemas, aí eu consigo começar a dar atenção para os outros, afinal de contas está muito para mim. E eu vou falar para vocês, eu tenho acompanhado os irmãos aqui, eu vejo quantos irmãos têm tido situações que está muito. Então é mais um, eu diria que esse é o seu novo normal. Só que você estando no mundo que a aflição, vai acabar lidando com essas aflições sim. Agora o que o Senhor requer de nós é posicionamento. Como Neemias se colocou, como Neemias se portou, e por isso esse texto tem grande relevância para a igreja nos dias de hoje. Porque quando ele ouviu, e eu vou ler de novo, e eu peço que você preste atenção, desde o verso 3, ele diz: e eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio, e se encontram lá na província, estão em grande o quê? Miséria e humilhação. Quantas pessoas você sabe que estão vivendo situação de miséria e humilhação? E você tem se importado o suficiente para orar por elas? Você tem colocado isso numa situação de sensibilidade? Porque a correria do dia a dia, e eu sei, ela às vezes faz a gente passar tudo isso por cima. Mas você tem o seu momento de oração. Você tem o seu momento de pensar nisso e lamentar. E aí a pessoa diz para Neemias: as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. E aí Neemias fala no 4, quando ouvi estas palavras eu me sentei, chorei e lamentei por 10 minutos.
Não é isso que está dizendo a palavra? É isso? Lamentei por 10 minutos? Lamentei por alguns dias. Volto a dizer, você não tem lamentado nem por 10 minutos, gente. Quanto mais lamentar por alguns dias, porque é uma notícia atrás da outra. É uma desgraça atrás da outra. É um mal atrás do outro. E a gente tem aprendido a lidar com isso, simplesmente vamos sobrevivendo. O Senhor está te chamando nessa manhã para você voltar a orar, meu irmão. O Senhor está te chamando nessa manhã para você voltar a ter as dores que o Senhor teve por você. As dores que Ele tem pela dor, pela situação desse mundo, porque o mundo é caído e corrupto. Mas Ele te chamou e disse que nós somos sal e luz. Sal e luz para apontar o quê? A Cristo, para apontar as verdades de Cristo. Mas é andando pela fé. Porque as coisas que a gente vai conquistando aqui, elas vão ficar por aqui. Então, ó, queridos irmãos, continue orando. Ou se você não ora, comece a orar. Comece a se colocar numa posição de falar, opa, o Senhor me chamou como filho, e eu não posso ficar a par dessas coisas. Eu pelo menos posso entregar isso ao Senhor e pedir, Senhor, faça a tua justiça. Senhor, levanta a tua obra. Senhor, levanta a tua igreja para orar e interceder. Senhor, levanta homens e mulheres para fazerem diferença sobre essa situação. Senhor, eu não me conformo com a onda de assaltos que está acontecendo nessa cidade. Eu não me conformo com a onda de assassinatos, de feminicídio e outros tipos que estão acontecendo nessa cidade. Isso não é comum. Não pode ser comum. Como o Guilherme mencionou, se amamos essa cidade, oramos por ela e declaramos vitória do Senhor sobre as famílias, porque no final o caminho é o mesmo. Todos precisamos de Cristo. Porque, como a palavra diz, um abismo vai levando a outro, e a outro, e a outro. E você ficará conformado com tudo isso? Não está me atingindo? Não. Igreja de Jesus, nós somos chamados para orar. Então o texto que eu falei e a menção que eu trouxe sobre a pastora Helena Raquel é só um ponto para afirmar o como a igreja precisa se levantar para orar e interceder. Porque a obra é do Senhor, mas nós somos instrumentos. Somos igreja. Igreja que ora. A gente não tem orado o suficiente, a gente tem orado pouco. E cada vez mais, se eu vou te falar mais, se não tiver Neemias nessa história, e eu estou falando, se não tiver Neemias aqui dentro, nessa história, vai continuar do mesmo jeito. Continuaremos conformados. É assim que você quer seguir sua vida? É assim que você se vê como cristão? Não. Eu quero ser Neemias que toma uma postura. Eu quero ser o Neemias que levanta e fala, opa, eis-me aqui, deixa eu chegar até o rei, deixa eu fazer algo. E a primeira coisa que Neemias faz é confessar pecado. Confessar pecado. Quando eu ouço uma atrocidade sobre a cidade de Diadema, eu pelo menos poderia dobrar os meus joelhos, aqui eu estou falando eu, Fábio, confessando, e falar, Senhor, esse pecado está nessa cidade, esse pecado está em nós. Senhor, perdão. Perdão por essa onda de assaltos ao qual estamos nos conformando. Senhor,
Levanta-nos para levar a mensagem de salvação e para que esse mundo seja mudado, para que essa cidade seja mudada, para que esses jovens, que na maioria é jovem, têm feito ondas de assalto e colocado a vida deles e a vida do outro em risco, caiam em arrependimento e pranto. Neemias encerra o capítulo 1 falando: eu era copeiro do rei. Isso parece uma bobagem, mas tem muito significado. Ele era servo. Ele era alguém que servia uma bebida para um rei. E ele, para servir, primeiro ele precisava experimentar. E se a bebida tivesse envenenada, quem ia primeiro? Era ele. Porque ele provava da bebida. Então eu costumo dizer, Neemias estava diante da morte todos os dias. Todos os dias ele não saberia se ele poderia sobreviver no dia seguinte. Porque se alguém envenenasse alguma coisa, quem ia primeiro? Então ele tinha que confiar em quem? No Senhor. Ele era copeiro do rei, mas ele orou, ele confiava no Senhor. Meu irmão, minha irmã, confie no Senhor, faça o seu papel, ore, interceda. Mas pastor, eu não sei o dia de amanhã, eu não sei a luta, eu estou passando por tanta coisa, ainda tenho que orar pela cidade ou por uma situação como essa. Então somente ore, deixa o Senhor fazer a obra, aprenda a confiar no Senhor, aprenda a confiar, porque quando Neemias confiou no Senhor, ele se posicionou, e o Senhor o conduziu. Ele foi lá para a cidade de Israel. E lá na cidade de Israel, ele começou a movimentar um povo. E nesse movimentar do povo, ele disse as seguintes coisas. Houve uma situação no capítulo 4, diz assim, que ele falou: gente, eu estou aqui para a gente levantar novamente os muros dessa cidade. Vamos trabalhar, vamos levantar os muros dessa cidade. Só que para levantar os muros, a gente precisa arregaçar as mangas. A gente precisa chegar e dispor de tempo. Vamos levantar esses muros, então vamos separar um tempo para o trabalho. Vamos separar um tempo para a oração. Vamos separar um tempo para fazer essa obra. Porque o Senhor requer de nós posicionamento. E Neemias foi uma chama, ele incendiou o coração daquelas pessoas. Assim como o Senhor quer incendiar o seu coração nessa manhã para orar, para se levantar, para ser aquele que vai também restaurar muros. E eu não estou falando muros de estrutura física, mas eu estou falando de muros espirituais, daquilo que a palavra tem ensinado e que a gente não tem se colocado mais para fazer, porque temos andado no conformismo. Violência não é conformismo, pecado não é conformismo. Temos que ter atitude. E a atitude que o Senhor requer de nós foi a atitude de capítulo 1 de Neemias. Confissão em primeiro lugar. Oração e confissão. Eu e o meu povo pecamos contra ti. Ele não deu nome. Ele só deu nome para uma pessoa, Neemias. Para ele mesmo. Eu e o meu povo pecamos contra ti. Eu e minha cidade pecamos contra ti, por isso que a violência está do jeito que está. Eu e minha cidade pecamos contra ti, por isso que a pedofilia está do jeito que está. Eu e a igreja pecamos contra ti, por isso que a violência com as mulheres está do jeito que está. Por isso que o conformismo está do jeito que está. Precisamos confessar, queridos, precisamos nos posicionar, nada de dizer, não estou incluído disso. Aqui eu não estou falando de partido político, sabe partido político? Eu não votei no que está agora gerenciando, então não tenho nada a ver com isso. Ridículo. Ridículo, posicionamento de pessoa ridícula, perdão amados, mas é. Você está querendo se excluir do quê?
seja quem estiver no poder, você está usufruindo dos mesmos benefícios ou dos mesmos problemas. Então para de apontar e busca no Senhor coração contrito, arrependido, é o que o Senhor requer dos seus filhos, e não aqueles que se excluem. Você vive nessa cidade, então o problema é seu também. Queira aceitar ou não, vota nulo, continua, você está morando nessa cidade, o problema é seu também. Então, para de ser Maria que vai com as outras, é uma expressão, tá? Nada contra Maria. Para de ser esse. Para de ser esse. E assuma o seu papel. O verso 4 do capítulo 4, 6, o verso 6 do capítulo 4 diz assim: Neemias levanta o povo e diz: assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha o quê? Ânimo para trabalhar. Então, amados, eu te chamo, tenha ânimo para trabalhar na obra, tenha ânimo para orar, tenha ânimo para fazer o que precisa ser feito. Para de olhar para o seu umbigo, para de olhar só para a sua vida, tenha ânimo. Tenha ânimo para interceder, tenha ânimo para se posicionar, tenha ânimo para acordar de madrugada se o Senhor te chamar. Mas se posicione, porque as muralhas precisam ser levantadas, e o Senhor chamou um exército, e esse exército também se chama Casa dos Filhos. Esse exército também se chama Casa dos Filhos. Verso 9: porém nós oramos ao nosso Deus, como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Verso 15: quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso, e que Deus tinha frustrado o plano deles. Quem frustrou o plano? Deus. Por quê? Porque oraram, porque buscaram no Senhor. Senhor, eu quero que nessa manhã, ao orarmos, os planos sejam frustrados contra qualquer tentativa de violência contra a mulher, contra qualquer tentativa de violência nessa cidade. Os planos do inimigo sejam frustrados, porque a igreja está trabalhando, a igreja está construindo muros, a igreja está restaurando muros, a igreja está orando. Foi isso que nós somos chamados. Verso 16: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava o quê? A arma. Querido, a sua arma é oração, a sua arma é palavra, a sua arma está com você. Use, tome posse, viva pela fé. Como eu disse, não é pela força do nosso braço, é na força do Senhor. É na força do Senhor. Por isso eu falo com todas as letras, a igreja tem que se posicionar. Não recuamos. Verso 20: no lugar em que ouviram o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. Quantas vezes uma situação de luta você chamou alguém para orar por você? Hoje em dia é mais fácil a gente fazer uma ligação, né? Antigamente a gente até ia na casa um do outro e falava, ai, vamos orar aqui por uma situação. Mas até isso eu acho que a gente não está mais fazendo, cara. Falou, vamos orar. Tem uma situação acontecendo, eu preciso me achegar a um irmão e falar, vamos orar por isso. Mas a gente já quer ir com a solução pronta. Peraí, você não é Deus, cara.
A gente vai buscar o Deus que pode dar a solução, mas nós não temos a solução. E precisamos saber que está tudo bem. Mas eu tenho Deus que pode todas as coisas e eu vou ver o sobrenatural dEle. Porque eu creio, eu confio. E essas muralhas serão levantadas em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos orar, não. A internet está dando tantas respostas. Ok. Mas tem uma que é o Espírito Santo que está aqui, que habita em mim, que habita em você, e que a gente pode junto buscar e ouvir a voz dEle. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nós. Não temos feito isso, queridos. E a igreja está sofrendo com isso. A igreja está sofrendo muito com isso. E eu não falo Casa dos Filhos apenas. Igreja de maneira geral. Mas Neemias se posicionou. E aí eu quero encerrar no verso 6. Capítulo 6, versos 15 e 16. Porque Neemias se posicionou, porque ele orou, porque ele foi firme, ele cumpriu aquilo que o Senhor o colocou. Ele incendiou um povo, ele incendiou um coração. Aquelas muralhas, elas foram levantadas. Aqueles muros foram sendo restaurados. E aquilo que parecia impossível, porque teve levante. Já ouviu falar de Sanbalat e Tobias? Eram esses os inimigos daquela época. Você não vai conseguir não. Vocês não vão levantar, vocês estão contra o rei. Impedimentos vão ter sempre. Vai ser na sua vida, vai ser na sua casa, vai ser no seu trabalho, seja qual for, vai ter sempre alguém levantando um contra e um porém. Quem é você? Quem é você para chegar e fazer ou querer me dar ordem ou falar o que eu devo fazer? O orgulho pega a gente, né? Mas quando Deus está agindo e você tem a convicção, porque você está andando pela fé e sabe do seu papel, você continua firme, porque Sanbalat e Tobias estão lá apontando, principalmente tentando jogar nas suas fraquezas. Mas o Senhor que está em você, Ele tem uma obra para ser confirmada e afirmada. E você verá, se você se dedicar, firme e confiante, que é Ele que está à frente. Ele te chamou. E aí o resultado foi, verso 15 e 16 do capítulo 6. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, havia inimigos? Havia inimigos ou não havia? Não havia. Você acha que o inimigo vai ficar contente quando os servos de Deus, a igreja de Deus se levanta para orar, para interceder, para ir contra tudo aquilo que o mundo está vendo que está conformado? Você acha que o inimigo vai ficar quieto? Não! Vem o levante, mas a palavra de Deus mostra, quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque o quê? Reconheceram que foi por intervenção sua? Não, foi intervenção do nosso Deus, que a obra foi feita. Cara, eu e você andamos por fé, eu e você damos a mão porque andamos por fé, porque sabemos que quem está nos sustentando é o Senhor dos exércitos, é o Rei dos reis, é o Senhor dos senhores, é aquele que te amou e pagou alto preço quando cantamos aqui, é aquele que venceu a morte, é aquele que amou você mais do que qualquer um aqui nessa cidade, nessa terra, na sua vida. Ele nos ama. E essa palavra, queridos, eu sei que ela é pesada, mas necessária para nós, porque eu também estou envolvido. E eu quero convidar vocês a ficarem de pé, para que a gente possa orar, para que você saia daqui reflexivo, para que você saia daqui realmente
impactado, desconfortado, para que o Espírito Santo toque ao seu coração, mova o seu coração, de maneira que você entenda que você precisa fazer mais. E que no mínimo você não fique conformado com as coisas ruins que têm acontecido nesse mundo. Senhor, meu Deus, eterno Pai, aqui está a sua palavra, ó Deus, uma palavra, Pai, que nos traz à memória o nosso coração em Ti e o chamado que temos. Somos Tua igreja, Jesus. Igreja essa que foi chamada para orar e interceder e não temos feito isso. Igreja essa que foi chamada para se humilhar, orar, te buscar, para, ó Deus, se converter dos maus caminhos. Igreja essa que foi chamada para apontar a Cristo, a verdade, a salvação, e a denunciar aquilo que é pecado. Senhor, levanta a tua igreja nessa manhã, levanta a tua igreja a orar, levanta a tua igreja a interceder, levanta a tua igreja a clamar, levanta a tua igreja a não estar em conformidade mais com essas coisas ruins. Levanta-nos, Senhor, levanta-nos, Senhor, em nome de Jesus, adoremos ao Senhor. E aos céus nós proclamamos: poderoso és, grandioso, como um trovão, impetuoso, poderoso